Fala aí pessoal, tudo bem? União Frederiquense encerrou a sua trajetória em 2025 de forma melancólica, perdendo para o Gaúcho pelo placar de 4-0 na Arena. Eu vou explicar alguns tabus que foram quebrados negativos nessa temporada que é de longe e com números a pior da história do União Frederiquense. Eu te conto depois da vinheta. Pedindo para você se inscrever no canal é fácil, é simples, é rápido, nunca te pedi nada, apenas ative as notificações e vem com a gente crescer junto com as informações do União Frederiquense aqui no YouTube. Já ultrapassamos as 36 mil visualizações somente nessa divisão de acesso. Agradeço a você pela confiança, pela parceria, pelas informações, pela cobertura que se encerrou nesta partida melancólica, 15ª rodada da Série A2, que o União Frederiquense se despediu da Série A2 com muitas situações negativas, do que dá para dizer assim, de números, de atuação e também de projeção que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Então o vídeo também, para variar, como foram os outros, será longo. Eu peço a tua paciência para a gente destrinchar o que aconteceu com o União Frederiquense nessa temporada e os porquês de uma campanha tão ruim, tão abaixo e que não condiz com a história do União Frederiquense, que daqui a uma semana completa 15 anos de muita história, muita luta e muita raça. Então vamos lá, gurizada. Primeiro falar sobre o jogo e depois a gente vai puxando os assuntos aqui durante esse fio que a gente vai puxar a partir de agora. Vamos lá então, sobre o jogo. O Gaúcho veio para Frederico Westphalen como a pior campanha entre os visitantes de todos os times, inclusive pior do que a equipe do Real, que foi rebaixado para a terceira divisão. O Gaúcho, para vocês terem noção, somou apenas 1 ponto durante toda a competição jogando fora de casa. Não havia vencido. E aí, eis que o destino acabou trazendo o Gaúcho aqui para Frederico Westphalen. E aí a história você já sabe, né? 4-0, o Gaúcho aplicou com extrema naturalidade. E os gols foram marcados pelo Marquinhos no primeiro tempo, depois o Lucas Evangelista, o Maicon Assis, um golaço, e o Josué, que marcou um gol, passe de Luizinho, ex-União Frederiquense. Mas com muita facilidade. Em nenhum momento o União Frederiquense mereceu vencer a partida. E encerrou de forma melancólica essa Série A2 e até às vezes a gente acaba se excedendo um pouquinho, por mais que a gente tente manter a seriedade, não se envolver muito com a partida, mas a gente acaba também se envolvendo um pouco. E até no meu depoimento do quarto gol, que foi marcado pelo Josué, o gol que o União tomou, o quarto gol, foi um reflexo de toda essa Série A2, né? Com alguns jogadores, vamos utilizar a palavra certa, né? Descomprometidos com a causa, que hoje já não estão mais em Frederico Westphalen, muitos já foram para suas casas, já estão pensando em outros clubes, já tem acertos com outros clubes para jogar a terceira divisão do futebol gaúcho, a Copa Santa Catarina, a segunda divisão do futebol catarinense, futebol matogrossense e em outras partes do Brasil. A gente fica aqui, né? O dirigente, a imprensa, o torcedor. E o que eu vi, assim, e histórias, assim, por acompanhar o dia a dia, até acabei sendo criticado esses dias por a minha falta de faro jornalístico, o que é uma absoluta mentira. De acompanhar o dia a dia, a gente pesca algumas coisas no ar e a gente observa quem tá afim, quem não tá afim. A gente sabe, e não vamos dominar quem se importou com a derrota, que foi uma derrota melancólica, uma derrota vergonhosa, e quem simplesmente se importa e quem não tá nem aí. Isso eu ouvi durante toda a temporada, por acompanhar os treinamentos 2 vezes, 3 vezes por semana, por fazer materiais com jogadores, com dirigentes. Então a gente sabe quem é quem. Ninguém manda no meu WhatsApp e diz, ó, ciclano tá devagar, ó, ciclano tá entrando firme. Eu observei com os meus próprios olhos e 2 comissões técnicas passaram por aqui. Não é só a questão de botar a culpa no dirigente, botar a culpa nos técnicos que passaram e isentar quem esteve em campo. É simples assim. E a gente tenta pegar o máximo respeito para não ofender ninguém, para não nominar as pessoas, por mais que às vezes até a gente poderia nominar quem estava afim, quem não estava afim.
muitos nos acompanham, aliás, obrigado aí pela confiança e pela parceria também. Mas dentro de campo tem que render, não adianta. Futebol é assim, futebol é resultado. E a gente, de uma forma geral, o futebol é assim, o futebol é resultadista. Se não tem resultado dentro de campo, adeus projeto esportivo, tem que ter resultado. E dos dirigentes, o que eu pude também acompanhar é observar que eles também fizeram a meia-culpa, fez o que tinha para fazer. E até essa entrevista com o Celso Oliveira eu vou colocar no card aqui, para quem quiser acompanhar, uma entrevista dura, uma entrevista forte sobre a realidade do União Frederiquense. O objetivo foi atingido, não cair para a segunda divisão. O outro foi a meia-culpa que no ano que vem, a União Frederiquense vai contratar para justamente não sofrer o que sofreu esse ano. Vai ter dinheiro, etc. Vai resolver a sua situação financeira, a sua dívida. E que no ano que vem não vai sofrer tanto assim. Então, esse é um bom prelúdio para a temporada de 2026. União Frederiquense que no ano passado quase fechou as portas. Informação trazida por este repórter aqui. Vamos nos jogar confete porque eu fui o primeiro a nominar essa situação. Trouxe todo o debate público. E é uma das coisas que eu sinto mais orgulho de ser jornalista por acompanhar a União Frederiquense. De conseguir, através de fontes, através de pessoas, promover debates. É assim que funciona o jornalismo e não se julgar ou se achar mais importante que a notícia. Não é assim que funciona o jornalismo. O jornalismo é você jogar as informações corretas, checadas, no ar, na rede social, no site, etc., em outras plataformas. E aí fica o debate público, você debate, e esse foi um debate público. A União quase fechou as portas, teve a situação do Distrito Industrial que vai aliviar as contas do clube, o clube vai diminuir a sua conta ou praticamente zerar em quase 80% a sua dívida, e é pensar em 2026. Falamos sobre o jogo, aquilo que todo mundo pôde acompanhar, um reflexo da temporada de 2025, com alguns jogadores totalmente descomprometidos, jogadores que se importam, que eram os daqui, curiosamente, ou os que têm alguma ligação com os daqui, até jogadores que estavam no Gaúcho também, que eram ex-União Frederiquense, acabaram sentindo mais o 4-0 do que alguns que estavam ali. Isso aí é o que mais indigna, mesmo a gente não podendo se comprometer e falar sobre o que a gente viu, mas passamos a régua, já dissemos o que aconteceu nessa temporada e a promessa é de um time mais forte para o ano que vem. Os resultados negativos e o que isso acarretou, e que acarretou uma marca negativa na história do União Frederiquense. A pior campanha de sua história. 2013, que para muitos, e na questão de números, ainda nesse formato de 15 jogos, depois em 2014 mudou totalmente, 2015 seguiu da mesma forma, 2015 e 2016 em 2 turnos, 2014 2015, 2016 aí foi um campeonato totalmente bagunçado com grupos, teve quadrangular final e os jogos eles seguiram até quase agosto. Então vamos lá, 2013, 2 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 33,3% de aproveitamento. Preste atenção em 2025, 1 vitória, 7 empates, 6 derrotas, não chega a 24% de aproveitamento no total. 23,81%. É a pior campanha da história do União Frederiquense. Então, aguenta aí que tem mais números negativos aí pra gente destrinchar agora. União não perdia em casa há 1 ano e 3 meses. Perdeu a invencibilidade ontem diante do Gaúcho. Outra marca negativa. União Frederiquense nunca tinha sido goleado na arena. No máximo 2 gols de diferença. Ontem, no sábado, ou em qualquer dia que você está nos acompanhando aqui, no sábado, dia 26, o União Frederiquense sofreu a sua primeira goleada em quase 8 anos de arena. Olha, são números assim que é um 2025 para esquecer e ao mesmo tempo você lembrar do ano de 2025 para nunca mais repetir. Porque pior que isso, não tem condições. É o pior ano da história do União Frederiquense. A União reconhece que poderia ter ido melhor, mas era o que dava para fazer. Então, apenas observar o que foi feito, corrigir os erros, que foram muitos, mesmo tentando acertar,
E bola para frente, vamos seguir em frente, porque nós estaremos aqui, os dirigentes vão seguir aqui e os jogadores, a maioria deles vai embora e os que sentem são os que têm vínculo. Os que não têm vínculo é como se fosse uma colônia de férias e tudo mais. Peço para que você se inscreva, ative as notificações. Agradeço a você que deu a confiança de estar aqui comigo no canal durante toda essa divisão de acesso e ao longo do restante de 2025. A gente traz mais novidades, tem lives, tem materiais especiais, tem um material bem especial nessa semana das pessoas que fazem o bastidor do União Frederiquense e que ficou bem bacana e que a gente divulga nos próximos dias. Aquele abraço.